Nós estamos num ambiente espiritual para tratar de coisas espirituais. Amém? Sabe que no mundo espiritual, nas leis espirituais, nada fica impune, nada fica ileso, nada passa desapercebido ou barato. No mundo espiritual, há sempre intencionalidade e há peso. No mundo espiritual, estarmos aqui agora numa reunião espiritual tem peso. Isso nos afeta. De alguma maneira isso nos toca, isso nos impacta. Amém? O apóstolo Paulo vai dizer em uma passagem da carta dele, do relato dele, que ele foi levado ao terceiro céus. E a gente aprende na palavra de Deus. Há um primeiro céu, esse que você sai aqui fora. Quando a gente sai daqui, a gente vai ficar igual um morcegão, né? Os olhos assim, a claridade, né? Um céu lindo e maravilhoso. Glória a Deus por esse céu de 31 de dezembro, amém? Glória a Deus. Há o segundo céu, onde principados, potestade, onde os anjos, a região espiritual, onde as coisas espirituais estão acontecendo. É o terceiro céu, onde o Senhor está assentado no seu trono, e de lá Ele domina sobre todos, amém? Anjos, demônios, principados e etc. O mundo espiritual, nesse plano espiritual, nada passa ileso, nada passa desapercebido, nada é por um acaso. Prova é quando você, uma criança, um jovem, uma pessoa, ela é exposta a um tipo de música, filme, desenho, série, onde coisas espirituais estão sendo tratadas. Essa pessoa, ela não passa sem ser impactada. Essa criança, esse jovem, esse adulto, não importa, com certeza não passa a ser impactado, sem ser impactado, sem ser afetado. Sabe o que é afetar? Aquilo que mexe com você. De alguma maneira, no mundo espiritual, coisas estão acontecendo. Minha esposa, ela, no processo de libertação dela, de cura, fases, antes de nós casarmos, e ela teve um período ali da juventude dela que ela consumia demais, né? Filmes de terror e séries de vampiros, enfim. E ela passou por um processo forte de libertação espiritual com relação a todas essas influências. E daí por diante ela passou a ser mais perceptível, mais sensível e mais intencional sobre o assunto, né? Recentemente ela estava estudando sobre isso, buscando sobre isso, respostas, porque geralmente, ou comum, né, os cristãos, os crentes, eles desprezarem o mundo espiritual. Parece esquisito falar isso, mas é uma realidade. A gente acaba às vezes desapercebendo do mundo espiritual e ficando só com o rito, o religioso, né? A moralidade. E ela, numa dessas assuntos, dessas conversas, ela buscando informação para ter uma melhor resposta, enfim, ela está sempre atualizada com relação a isso. E recentemente, uma mulher, ela que participou da construção de muitos filmes e de muitas séries, mas ela teve um encontro com Deus, e ela hoje compartilha o lado oposto, né? E ela diz o seguinte, que sempre que você está ouvindo um desenho, uma música, um filme, uma série, onde algo está sendo falado e você não entende o que está sendo falado, né? Então, ela não está aqui agora, mas eu não vou lembrar do nome da série, que é Supernatural, né? Passava no SBT, coisa linda. Né? Ela assistia muito essa série, né? Que eram os caçadores lá, os irmãos que
caçavam os demônios lá e tal, enfim. Sempre tinha uns episódios, momentos onde o personagem, o demônio, o feiticeiro, ele está fazendo um ritual, uma reza. E de fato, essas pessoas, diretores, escritores, essas pessoas, elas pesquisam de fato, né, a real, a reza, a oração, o ritual real para ser reproduzido. E de fato, haver impacto sobre as pessoas. Nada é por um acaso. Recentemente, aqui mesmo, na igreja, uma jovem, ao receber oração, foi possuída de demônios e durou um bom tempo aquele momento de libertação, de expulsar aquele demônio. Sendo bem resumido para você, mas várias pessoas, a gente estava num grupo ali orando por aquela menina, algo violento. Nós percebemos no corpo dela marcas de mutilação. E enquanto algumas irmãs estavam ali orando, e eu buscando no Senhor, porque eu já tinha expulsado, já tinha repreendido, sai em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, água benta, tudo, tentei de tudo, nada acontecia. Comecei a orar no Espírito, Deus, o que está acontecendo, da onde vem, o que é isso, né? O que está acontecendo com essa jovem? E o Senhor me deu discernimento, comecei a ter visões sobre o quarto dela, e o quarto dela repleto de mangás, de material desse tipo de anime, né? de coisas de japonês, e a gente gosta muito da cultura japonesa, sabemos que todos os desenhos são extremamente intencionais na espiritualidade, faz parte da cultura japonesa, né? Eu comecei a ter visão sobre o quarto dela, e um personagem, um ser, que eu poderia descrever para você, e um nome que me veio à mente. E aquele ser falava com ela, enquanto nós orávamos, aquele ser falava com ela, e ela então não nos ouvia, mas ouvia ele. Então, quando eu tive discernimento do mundo espiritual, comecei a orar de forma intencional no mundo espiritual, nós começamos a orar, o Senhor foi dando discernimento sobre portais que foram abertos na casa dela. Queridos, tudo bem se você me achar louco, tudo bem, fique em paz, está tudo bem, estou tranquilo. E quando nós começamos a orar e repreender aquele personagem, aquele nome que o Senhor nos deu, de fato houve uma libertação. E de fato, quando ela recobrou e quando ela voltou a si, de fato ela pôde confessar com os lábios o desejo dela de se matar, de suicídio. Eu nunca tinha visto aquele personagem e nunca tinha ouvido aquele nome. Óbvio que eu sou curioso, e a primeira coisa que eu fiz quando saí daqui foi entrar no Google Imagens e digitar aquele nome. Foi exatamente o mesmo personagem que eu vi no Google Imagens, foi o mesmo personagem que eu vi na casa dela. Eu não sabia nada daquela menina, era a segunda vez que eu estava vendo ela. Mãe, ela gosta muito de anime, de coisa de japonês, o quarto dela é infestado. Eu nunca fui na casa dela, eu nunca vi o quarto dela, eu não sei nada, quais são os hobbies, as preferências, os gostos. Eu estou te contando tudo isso para te dizer que o mundo espiritual, nada sai ileso. O mundo espiritual nos impacta. E nós estamos aqui, num ambiente espiritual. E esse ambiente espiritual nos impacta. Amém? Todas as vezes que nós nos deparamos com a mensagem do Evangelho, ela nos coloca numa bifurcação. Ela nos coloca num ponto de decisão. Sempre, sempre. 2 caminhos, sim ou não. Ou sim, você responderá à mensagem, sim, você dará crédito à mensagem, ou não, você vai recusar a mensagem. Mas pastor, e se eu não fizer nada? Se eu fizer quietinho, ficar de boa, ser uma pessoa amável, uma pessoa bondosa, uma pessoa caridosa, se eu não fizer nada? Não fazer nada é a mesma coisa que não responder. A mensagem sempre nos coloca num ponto ativo, de tomada de decisão. E hoje a gente vai expor a mensagem nos colocará nesse ponto de decisão. Como eu sempre faço em final de ano, talvez hoje o teor da mensagem não se pareça com um sermão, mas com uma proclamação, com uma declaração no mundo espiritual. Amém? Você está pronto para isso? Vamos mais uma vez orar?
Você pode estender suas mãos para cá, me abençoar. Obrigado, Jesus, pela tua graça, pelo teu amor. Obrigado pela tua bondade. Nós estamos aqui e eu creio que o mundo espiritual nessa hora está afetando pessoas. Eu creio que o mundo espiritual nessa hora se move e nos afeta, e nos impacta, e nos move. Eu sei que nessa hora batalhas acontecem. Eu sei que nessa hora, Senhor, o adversário que tenta impedir que nós ouçamos, recebamos da boa mensagem. A tua palavra diz que como ave de rapina, ele fica à espreita para roubar a boa semente. Eu sei que há pedregais, que há espinheiros do mundo espiritual, que impedem, que tentam impedir, Senhor, que germine, que dê fruto, que cresça, que amadureça. Mas nessa hora nós somos dependentes, nós declaramos, nós dependemos de Ti, Espírito Santo, Senhor, para proclamar, para declarar, Senhor, para com a boca confessar a boa mensagem do Evangelho. Senhor, que enquanto falo, haja liberdade para falar, enquanto ouvimos, Senhor, que haja liberdade no ouvir, Senhor, no receber, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Eu quero colocar aqui uma proclamação, uma declaração, e ao final nós vamos responder a ela, nós vamos orar sobre isso, amém? Eu quero começar com duas frases. Uma delas é: a fé sem obras é morta. E essa frase não é minha, está no livro de Tiago. A fé sem obras é morta. E fé é a palavra emuná, é obediência. Fé não é crer sem ver. O que é fé? É acreditar. Fé é muito mais do que acreditar. Fé é agir, fé é obediência. Eu posso dizer que creio na palavra de Deus, sair daqui e nada a fazer. Tiago está advertindo que essa fé é morta, essa fé não existe, essa fé é infrutífera. Há uma necessidade daquele que ouve, daquele que crê, que obedeça, que corresponda, amém? É dar ouvidos, fé é dar ouvidos, amém? Mas dar ouvidos não quer dizer que você é surdo, que alguém seja surdo. Eu digo para o Franklin, não compra esse carro está zoado, o Léo já falou, o motor está batido, esquece, cara, não compra esse carro, mas o preço está bom, eu estou querendo comprar. Não faça isso, estou te dando um conselho, estou dizendo, não compra esse, compra aquele. Ele fala, não, eu vou comprar esse carro mesmo assim. Ele compra o carro funde o motor, tem um prejuízo. Eu digo para o Franklin, por que você não me deu ouvidos? Ou seja, por que você não fez o que eu estava falando para você fazer? Não significa que ele é surdo, ele ouviu com o tímpano, ele ouviu o que eu disse, mas não correspondeu ao que eu disse. Fé é isso. Fé não significa não ouvir, fé significa não obedecer. A fé vem por ouvir a palavra de Deus, amém? A fé como um músculo, ela cresce em nós à medida que obedecemos a palavra de Deus, e não que ouvimos. Gente, eu tenho uma playlist no YouTube e eu não paro de ouvir pregação o dia inteiro. Eu estou trabalhando, eu estou ouvindo pregação. Eu estou no carro, eu estou ouvindo pregação. Estou lavando louça, eu estou ouvindo pregação. Porque a fé vem por ouvir a palavra. Não significa que você ouvir muitos sermões ao longo da semana, a sua fé vai aumentar. A sua fé vai ficar musculosa à medida que você agir, que você obedecer. Amém? Amém? E a segunda frase é: se a primeira, a fé sem obras é morta, as obras sem amor não são eternas. Amém? 1 Coríntios capítulo 13. Tudo vai passar, mas o eterno é o amor. Nós podemos construir muitas coisas, nós podemos agir, nós podemos obedecer. Isso tudo é muito bom. Mas eu quero acrescentar esse item também para a sua vida, que você guarde isso. À medida que nós agimos, construímos, edificamos com o amor, a base do amor, essas obras são eternas, amém? A palavra vai dizer: pregue. À medida que nós correspondemos e pregamos, mas pregamos em amor, com certeza, essa mensagem é eterna. Perdoem-se mutuamente. Devemos obedecer, devemos corresponder,
mas à medida que isso é feito em amor, isso aponta para a eternidade. Guarda essas frases. Eu quero ler com você, está no telão, você pode acompanhar. Apocalipse capítulo 18, verso 2. Se você preferir abrir com a sua Bíblia física, pode abrir também, mas se você preferir acompanhar no telão, vamos ler juntos. Apocalipse capítulo 18, verso 2, vai dizer assim: e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável. Apocalipse capítulo 21, verso 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi com grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o meu Deus estará com eles e será o seu Deus, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Amém? Nós lemos duas passagens, e essas passagens fazem menção, o que a Bíblia toda faz menção, a duas cidades, Jerusalém e Babilônia. Em Apocalipse nós vemos a queda da grande Babilônia, e também em Apocalipse nós vemos o surgimento da nova Jerusalém. O apóstolo ele vê uma cidade que desce do alto, toda adornada, toda enfeitada, toda produzida como uma noiva se produz, se prepara, se arruma para um noivo. É assim que ele vê. Por que eu estou trazendo essas duas? Por que é importante nós colocarmos um marca-texto? Duas cidades, Jerusalém e Babilônia. Porque nós vamos falar de ambientes. Eu quero trazer para nós aqui uma ilustração. O pastor Gustavo Paiva, em algum vídeo de felicitação de Natal, ele colocou essa ilustração, e eu achei interessante, quero pensar e pegar emprestado dele essa ilustração, porque cabe para a gente aqui também hoje. Sabe, no Natal, eu não vou lembrar o nome do jornal, de Washington, um jornal nacional dos Estados Unidos, né? Eles fizeram um experimento social. Eles pegaram um violinista e colocaram numa das estações de Washington para tocar violino, durante 40 minutos. Durante 40 minutos, aquele violinista executou com maestria as melhores peças de Natal, né? Ali. 20 milhares de pessoas passando na estação de trem. 20 pessoas pararam para ouvir ele tocar. Só 20 pessoas. Das 20 pessoas que pararam para ouvir ele tocar, 7 deram algum tipo de dinheiro, de gorjeta. E no final dos 40 minutos ele arrecadou $60. O que os milhares de pessoas que passaram por ali não sabiam, que aquele violinista, que eu também não vou lembrar o nome, Joshua Bell, obrigado, você manja, né? Era o Joshua Bell, alguém que na noite anterior tinha se apresentado um dos mais importantes teatros de Washington, com uma das mais importantes filarmônicas do mundo, executado uma peça de 2 horas de duração, e no final do dia, no final da noite, ovacionado, aplaudido em pé por toda a plateia, onde para aquela apresentação o bilhete mais barato era cerca de $300, $400, e aquele homem estava ali de graça, tocando um Stradivarius, né? Quase de $3 milhões, um violino dos mais raros, mais importantes que existe, um violino que custa mais de $3 milhões. Em um ambiente, ele estava recebendo caro para tocar e sendo ovacionado. Em um outro ambiente, o mesmo músico, as mesmas canções, recebendo algumas gorjetas e sendo desapercebido. O que o experimento nos ensina, a importância
da perspectiva a partir dos ambientes. A mesma coisa num ambiente diferente nos impacta de muitas maneiras. Pessoas atarefadas, corridas com pressa, correndo para lá e para cá para o seu compromisso, desapercebendo o que de tão precioso estava debaixo do nariz dela, ao alcance dos olhos dela, de graça. Guarda essa mensagem de ambientes, porque nós estamos construindo um ambiente nesse lugar. Jovens, velhos, crianças, adultos, pais, mães, líderes, liderados, nós estamos construindo um ambiente nesse lugar. E a palavra vai nos ajudar, mostrando 2 tipos de ambientes: Babilônia e Jerusalém. O que é a Babilônia? A Babilônia é a cidade dos homens, enquanto que Jerusalém é a cidade de Deus. A raiz de Babilônia é Babel. Lembra da Torre de Babel? A Torre de Babel lá na frente vai se tornar a Babilônia, uma cidade. Em Apocalipse vai se tornar a grande Babilônia. Enquanto que a raiz de Jerusalém é o jardim, é o Éden, é o paraíso de Deus. Enquanto que Babel, a raiz é um lugar, é um ambiente construído para tocar o céu. Você se lembra da Torre de Babel? Os homens disseram assim: vamos nos juntar e vamos criar uma torre tão alta, tão alta, tão alta, que nós vamos tocar o céu. Enquanto que Babel, a raiz, é um lugar onde os homens constroem para tocar o céu, Jerusalém é um ambiente, é um lugar criado por Deus para que o céu toque a terra. No jardim, Deus descia e pisava na terra e andava entre os homens. Enquanto que Babilônia é o homem como Deus, e isso é a raiz do pecado. Quando você se sentir mal e acusado pelo pecado da lascívia, ou pelo pecado da sexualidade, ou pelo pecado qualquer outro tipo, lembre-se, isso aí é só o fruto, mas a raiz do pecado é outra. A origem do pecado que em nós atua é outra. Quando você tentar ficar mal, com peso da consciência, porque você falou palavrão, porque você tem a boca suja, porque você mentiu, lembre-se, isso é só o fruto. Para que isso nunca mais aconteça, você precisa trocar a raiz. E a raiz do pecado é o homem como Deus, o homem querendo ser Deus. Enquanto que Babilônia é um ambiente onde a busca pelo conhecimento de todas as coisas é a principal. O ambiente onde nós temos conhecimento de todas as coisas e todas as respostas é Babilônia. Enquanto que Jerusalém, o conhecimento que se tem é o conhecimento de Cristo. Enquanto que Babilônia, nós queremos ser como Deus e saber de todas as coisas. Quem se lembra do jardim do Éden? Quem lembra do jardim do Éden? Adão e Eva. 2 árvores, a árvore da vida. Comam da árvore da vida, se alimentem da árvore da vida, mas de todas as árvores do jardim, uma delas vocês não vão comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E qual que é a promessa da semente? Ao comer dessa árvore serão como Deus. E quem é Deus senão aquele que sabe de todas as coisas? Quem é Deus senão aquele que vê todas as coisas, senão aquele que está em todos os lugares? A raiz do pecado é querer ser como Deus, e querer saber de todas as coisas, e querer ter conhecimento de todas as coisas, e querer ver todas as coisas. Enquanto que em Jerusalém a proposta é: conheçam a Cristo. Os nossos olhos viram, e as nossas mãos apalparam acerca do verbo da vida. Enquanto que Babilônia, o governo é sobre pessoas, e em Jerusalém, no jardim, a liderança sobre pessoas. Liderança é servir. Liderança não é governar. Liderança é servir pessoas. Adão e Eva é posto no jardim para servir, como mordomos. Babilônia é governo sobre pessoas.
eu só consigo servir. Nós temos 2 ambientes para servir pessoas. Só existem 2 ambientes onde nós conseguimos servir pessoas. Ao modelo de Jesus, ao modelo que nos está proposto enquanto cristão, enquanto imagem de Cristo na terra, enquanto imagem do Deus vivo na terra. Só há 2 ambientes onde nós servimos pessoas, como Cristo fez. Primeiro ambiente, nas suas demandas, nas suas mazelas, em detrimento, ou seja, em consequência do pecado. Enquanto pessoas debaixo da escravidão e da servidão do pecado, e sofrendo por isso, nós servimos como resposta ao pecado, para a vida delas. Aquela que é triste, que é depressiva, em consequência da ação do pecado sobre a vida dela, a igreja, o Filho de Deus se manifesta como a esperança viva, como a palavra viva, como a fé, como a alegria, como a paz, como a justiça, como o reino é. Amém? Vocês conseguem me entender? Enquanto uma pessoa ela é pobre, ela é escrava de miséria, de uma mentalidade de miséria, fruto do pecado, da mente caída do pecado, a igreja se apresenta como resposta libertadora, como alguém que tem um novo rumo, como alguém que tem um provedor, um Jeová Jirê. Vocês conseguem me entender? É nesse ambiente. Mas há um segundo ambiente para aquele que já está livre das garras do pecado, está livre das garras de Satanás, e agora faz parte da família de Deus. E na família de Deus nós servimos empurrando, proporcionando para que elas amadureçam e correspondam ao propósito eterno de Deus para as suas vidas. Amém? É assim que eu consigo te servir. E muitas vezes nós já fomos servidos com relação ao pecado, porque nos foi pregado o Evangelho, porque nós recebemos do Evangelho, recebemos da boa notícia, e nós já estamos na família de Deus. Mas em algum lugar, em algum momento lá na frente da jornada, nos sentimos que paramos de ser servidos, e é necessário que alguém te sirva. Mas eu só consigo te servir à medida que o propósito vai sendo revelado na sua vida. Agora que você já é livre, agora que você já é feliz, agora que você já tem a Deus, você já teve as suas demandas do pecado supridas. Agora o que você precisa ser suprido é com relação ao teu propósito, ao destino da tua vida. Então há de se revelar um líder, alguém que lidera, alguém que te serve, só te servirá melhor à medida que o destino e o propósito da sua vida vai sendo revelado. Deus, revela em mim. Enquanto que Babilônia há um governo sobre coisas, sobre pessoas, enquanto que no reino de Deus há um serviço para o reino de Deus. Então, se eu posso te inspirar, te encorajar para uma oração em 2025, porque é a melhor época para falar disso. Como é que nós vamos orar? Como é que nós vamos pedir? O que nós vamos fazer? O que nós vamos listar? Quais as listas? O que nós vamos fazer para 2025? Então, se eu posso te encorajar, aproveitando o ambiente de fim de ano, está aqui uma primeira dica: ore. Deus, revela em mim o propósito eterno para a minha vida. Revela em mim, fere o meu coração com uma ferida. Fere o meu coração com uma ferida. Quando nós éramos jovens e nós tínhamos um grupo de jovens, entre uma canção e outra, a gente sempre colocava um slide, uma imagem com uma mensagem. E uma delas, que eu não lembro se foi o Gui que fez, alguém fez, era uma ferida aberta e alguém colocando um dedo. A ferida do Evangelho nunca pode parar de sangrar. Toda vez que um pregador, um pastor, um evangélico tentar colocar um band-aid, uma gasa em você, rejeite, porque ele é um falso pastor, ele é um falso profeta, ele é um falso mestre. A ferida do Evangelho não pode parar de sangrar em nossas vidas. Se há uma oração para 2025, fala: Deus, fere o meu coração. Coloca uma dor no meu coração. Algo que me faça andar. Algo que me faça romper. Algo que me faça sair da zona de conforto. Esse é o ambiente de Jerusalém. Enquanto que Babilônia tem projeto.
Jerusalém tem visão. Queridos, eu sou projetista. Essa é a minha profissão. Eu faço isso há 20 anos, todo dia. Projetar. Projetar é a ação de organizar, antever, preparar métodos e processos para que alguma coisa seja produzida, seja feita, seja executada. Babilônia tem projeto, Jerusalém tem visão. No ambiente de Babilônia, os homens têm controle do começo, do meio e do fim. Enquanto que Jerusalém só tem visão. E visão espiritual, visão de Deus, é progressiva. Se Deus te contasse tudo que Ele fará na sua vida, se Deus te mostrasse tudo de uma vez, o que vai te acontecer, o que vai acontecer na sua história, mas não é assim. Quando Deus nos dá uma visão, ela é progressiva. Por isso Ele vai dizer que Ele é uma lâmpada para o seu pé e uma luz no seu caminho. Por isso Ele vai dizer que a palavra dEle é uma lâmpada para onde você está agora, para os seus pés. E a palavra de Deus também é uma luz para o seu caminho, para o seu destino. E o meu justo viverá pela fé. Visão, andar por fé, é um passo de cada vez. É uma cooperação com Deus. Enquanto que Babilônia, nós criamos um projeto, nós executamos esse projeto. Em Jerusalém, nós temos uma visão celestial. E nós caminhamos passo a passo, conforme Deus nos permite, nos propõe. Há uma cooperação com Deus nesse ambiente. Você dá um passo e Ele põe o chão. Ele te chama para andar sobre as águas e você dá um passo sobre as águas. Quem está comigo? Existem dois tipos de ambiente. Todas as vezes na minha vida que eu me percebi tentando fazer aqui, no plano espiritual, o que eu faço no dia a dia, com as minhas habilidades, todas as vezes que eu percebi que eu estava fazendo isso, foi necessário rasgar o projeto. Eu disse que hoje talvez não soa como um sermão, soa como uma proclamação, uma declaração no mundo espiritual. Se você tem um projeto de vida, você tem coragem de rasgar hoje? Não vou rasgar agora, né? Vamos deixar para rasgar no final? Deixa aqui. Então deixa aqui. Porque todas as vezes que nos deparamos com a mensagem de Deus, uma bifurcação se abre. E nós vamos precisar responder a ela. Quem está comigo, amém? Amém? Dá um cutucão na pessoa do seu lado e pergunta se ela está entendendo. Está entendendo? É. Enquanto que Babilônia é feito com tijolo, Jerusalém é feito de pedra. Sabe o que significa tijolo? Todos iguais. Uniformidade. Enquanto que Jerusalém, a cidade de Deus, é feito de desuniformidade. A palavra vai nos chamar de carvalhos de justiça. Lá na frente de Jesus, Ele cura um homem de cegueira, coloca lodo nos seus olhos e ora. Você está enxergando? Ele diz: eu enxergo homens como árvores. Já viu uma árvore igual a outra? Não existe. Enquanto que Babilônia é feito de todo mundo igual, Jerusalém é feito dos desiguais. Romper com um ambiente desse
e optar, preferir, escolher, corresponder com o ambiente de Jerusalém, para alguém que veio de um ambiente contrário, a vida inteira, metade da vida, não é fácil. Do ambiente que eu vim, onde todos usavam até uniforme, para ir no culto, onde todos tinham que responder na mesma cartilha, falar igual, e se você falasse alguma coisa diferente, opa, peraí, você viu que o Wellington falou no microfone? Eu acho que ele está indo no Bola de Neve, hein? Essa frase aqui não é nossa, essa frase é de outro lugar, porque tem que falar igual, para alguém é simples falar para alguém que está desapercebido, mas para alguém que quer ser intencional e perceber que talvez foi criado, foi doutrinado, foi condicionado a optar, preferir, escolher, achar bom todos os iguais. Romper com isso é uma tomada de decisão. Romper com isso é sair do conforto. Romper com isso é cortar o cordão. Em Jerusalém são pedras e pedras vivas, e não existe pedra. Vai na natureza e acha uma pedra idêntica à outra, não existe. Deus, Ele quer usar a nossa desuniformidade. Pelo amor de Deus, em 2025 não seja igual a mim. Faz assim com o dedo. Eu sei, Paulo vai dizer, sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Eu sei. Cristo. Amém? Isso não nos tira da responsabilidade de sermos a imagem de Deus. Mas pelo amor de Deus, por favor, peça ao Senhor que cumpra em você todo o propósito pelo qual você nasceu. Tijolo fala de esforço humano. Babilônia é feita de esforço humano. Jerusalém é feito de outra coisa. Você prestou atenção no que a gente leu? Jerusalém desce do céu. Ninguém produziu Jerusalém. Jerusalém vem do céu. Nesse ambiente de tijolo, reina a meritocracia. Eu mereço. Eu fiz. Eu me esforcei. Tem que acontecer, tinha que acontecer. Por que não aconteceu? Eu fiz, eu me esforcei. Não é justo que aconteça? Mas peraí, a palavra não é essa, se obedecer, se fizer, se der o dízimo, se der a oferta, se orar, se vier no culto, não tinha que acontecer tal coisa, o milagre, a resposta, a visão, não tinha que acontecer tudo isso daí, por que não aconteceu? Afinal eu mereço. Enquanto que Jerusalém é graça, é favor de Deus. Enquanto que no ambiente de Babilônia, feito com tijolo, hiperfoco, é ordinário. Jerusalém é feito do Espírito Santo. Se você faz parte dessa casa, você passou esse ano todinho ouvindo a gente falar sobre o poder do ordinário. Queridos, alguém cura alguém aqui? Quem foi que curou a Mari esse ano? Quem foi, Mari? Não foi o pastor Resto? Não? Não foi a fé dos irmãos do PG, que fizeram uma rodinha em torno de você, aí eles que curaram você? Ou foi Deus? Quem que muda o nosso caráter? Homem ou Deus? Quem que convence o homem do pecado? Homem ou Deus? A parte de Deus é a parte de Deus. Você passou o ano inteiro ouvindo a gente falar, faça a sua parte. A palavra vai dizer, a sua parte é ler a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, faça a sua parte. Há um poder nesse ordinário. A sua parte é ler, ouvir e corresponder, obedecer. Faça a sua parte. Você passou o ano inteiro ouvindo falar disso, mas em Babilônia há um hiperfoco, há um superfoco no que o homem pode produzir, no que o homem pode fazer.
Há um esforço demasiado, além do normal, sobreposto à obra do Espírito Santo. Enquanto que em Jerusalém, quem faz a obra, a certeza é de que quem opera é o Espírito Santo. A minha parte é só a minha parte, mas a parte do executar, meu é o querer e meu é o efetuar, diz o Senhor. Ninguém consegue produzir. Esposa, família, filhos, venham todos aqui, para com essa bagunça, nós vamos orar agora. Porque nós temos que orar, porque esse é o nosso ordinário, e vai acontecer. Porque se não orar, o demônio vai pegar a nossa casa, porque, queridos, se não for uma obra do Espírito Santo, conduzindo a nossa vida de oração, conduzindo o nosso ordinário, nós queremos orar, nós queremos ter um culto dominical, nós queremos que a nossa casa, a nossa família, nossos filhos, mas é necessário que o Espírito Santo efetue, concretize, realize toda a obra. Quem está me entendendo? Enquanto que Babilônia é feito de escravo, Jerusalém é feito de filho. Enquanto que Babilônia é feito de roupa igual, escravo só usa a mesma roupa. E se você lembra da mensagem recente aqui, com que roupa eu vou, né? Recente, a gente falou sobre roupa, vestes. As vestes têm tudo a ver com identidade. Enquanto que escravo fala da ausência de identidade, filho fala de identidade. Cada filho tem a sua roupa. Enquanto que o escravo é todo mundo vestido igual, trabalha igual. Todos os escravos trabalham igual, fazendo a mesma coisa. Em Jerusalém, no ambiente celestial, no jardim, é corpo. Cada um executa o que foi destinado para fazer. Cara, vem aqui fazer o que eu estou fazendo. Ninguém quer fazer o que eu estou fazendo. Não, há um propósito para cada um. O Senhor usa e trabalha e executa de maneiras múltiplas em Jerusalém. Enquanto que no ambiente de escravo, se trabalha por um resultado, o que se produz em Jerusalém é fruto. Quando fala de resultado, fala de pagamento. Qual o pagamento do escravo? Comida. Pagamento de escravo é comida. Pagamento de escravo é comida e bebida. É o que comer, é o que beber. Sabe o que fala comida e bebida? Fala de consumir, consumismo. Enquanto que no ambiente de filho, não se trabalha por um pagamento. Se trabalha por herança. Amém? E herança não se consome, se multiplica. Enquanto que a mentalidade de escravo, o pastor Daniel comentou recentemente, eu estava com um amigo americano, pastor americano. E esse pastor americano, Deus levou ele a pastorear no México. E eu perguntava para ele, qual que é a diferença entre pastorear um americano e pastorear um latino? Ele disse, cara, vocês latinos foram colonizados. É impressionante como a mentalidade de escravo ainda permanece em vocês. A maneira de um escravo punir o seu chefe é greve. É incrível como o latino, toda vez que ele é repreendido, ele para. Toda vez que não acontece o que ele queria que acontecesse, ele para. Ele senta. Enquanto que em Jerusalém, filhos são pastoreáveis, são ensináveis. Eu estou me esforçando para planificar para você 2 tipos de ambiente. E é claro que a opção da minha vida é por Jerusalém. Nós vamos precisar escolher, nós vamos precisar responder nesse lugar. Qual o tipo de ambiente que nós queremos? Talvez em 2025 algumas pessoas precisam parar de fazer o que estão fazendo. Talvez em 2025 algumas pessoas precisam ser orientadas, redirecionadas. E como nós lemos em Hebreus capítulo 12, o Pai corrige quem Ele ama.
E ao ser redirecionado, o nosso coração de filho, ele se sente amado, pastoreado, pastoreável, discipulável, moldável, é barro. Amém? Será que Deus pode hoje colocar a mão na sua vida? Deus, opera o teu favor em mim. Deus, eu quero o teu milagre. Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas será que Deus, como um pai, pode tocar em você? O pai corrige, ensina o filho que ama. Queridos, Babilônia é feita de comércio. Jerusalém é feita de escambo, como diria o pastor Paulo Borges. A casa de Deus não é uma casa de comércio, é uma casa de escambo. O princípio do comércio é: alguém lucra, alguém ganha. Escambo é troca. Quem está comigo, amém? Guarda tudo isso, por favor, em nome de Jesus. Quando o pregador coloca em nome de Jesus no final da frase, é porque é sério, né? Dá um peso a mais, né? Ambiente de Babilônia é ambiente de comércio. Ambiente de Jerusalém é um ambiente de escambo. É um ambiente de troca. O princípio da troca no comércio é onde alguém lucra com alguma coisa, alguém enriquece com alguma coisa. Esse é o princípio de troca no comércio. Enquanto que a troca do escambo é diferente. No escambo, o que se troca não tem preço, tem valor. Cara, eu tenho uma caneca. Você tem um celular? Pô, eu estou precisando de um celular. Você está precisando de uma caneca? Pô, vamos trocar. No princípio do comércio, como um celular é infinitamente mais caro, mais vale, é muito, tem tecnologia. O que é uma caneca, cara? Quanto custa uma caneca? Quanto custa um celular desse? Tem preço. Enquanto que no escambo, na troca, tem valor. Não importa o preço, importa o que eu estou precisando. E eu estou precisando disso. Você está precisando de uma caneca? Era assim, é uma galinha por um punhado de batata. É valor e não é preço. Enquanto que na mentalidade de Babilônia, no comércio, o sentimento é: como? Olha o que eu fiz por você. Olha o que eu fiz por essa igreja. Olha o que eu fiz pela sua vida. Olha o que eu fiz por você, marido. Olha o quanto que eu te entreguei. Você está me entregando isso. Não é justo essa troca. Quanto que eu estou ganhando nisso? Quanto que eu estou levando nisso? Enquanto que em Jerusalém, a troca não tem preço, tem valor. Enquanto que em Jerusalém, aquilo que eu estou te dando, não importa o que você está me devolvendo. Não tem proporcionalidade. Quem está me entendendo? Existem dois tipos de ambiente que nós podemos construir. Babilônia, um lugar de comércio. E você sabe que o comércio na Bíblia foi duramente advertido em diversas passagens. Quem era aquele que fazia comércio no céu com as pedras afogueadas? Lúcifer. Do teu comércio, tô irado, vaza daqui. O que é que Jesus entra no templo e começa a levantar as mesas e chutar as coisas para cima? Por quê? Porque ninguém estava orando no templo? Porque ninguém estava lendo a Bíblia no templo? Ou porque eles estavam fazendo comércio? A minha casa será chamada casa de oração e não casa de comércio. Em Apocalipse 18 vai dizer que a grande Babilônia, todos virão para fazer grande comércio na grande Babilônia. Queridos, vamos lá, aquele que faz alguma coisa com o comércio é Satanás. Se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar algo. Tem um preço para eu te dar algo.
Vamos lá, pensa na troca da cruz do Calvário. Vamos lá, a gente acabou de sair do Natal. Não é possível que nós gastamos o ano inteiro buscando a Deus, nos derramando na sua presença, lendo a palavra. Nós fizemos uma cantata linda, maravilhosa de Natal, e tudo que você guardou dessa época do ano foi luzes, festão, bolinhas, tender e peru. Não é possível. Não é possível que algo não desperta em você, cristão, acerca do Messias, acerca daquele que fez uma troca que aos olhos de um comerciante é completamente injusta, mas aos olhos de Jerusalém e do reino faz todo sentido. Por que é que eu vou vir aqui? O que é que eu vou ganhar jejuando mais uma vez, pastor? O que é que eu vou ganhar cantando mais uma canção, Júlia? Por que é que nós viemos aqui ensaiar, tocar, gastar a nossa vida, Wellington? Por que é que nós vamos fazer o que nós fazemos? O que é que nós vamos ganhar com isso? Aquele que busca ganho é comércio, é Babilônia, mas no ambiente de Jerusalém eu estou suprindo aquele que tem necessidade. Enquanto que Babilônia cresce para cima, Babel cresce para cima, Jerusalém cresce para os lados. É uma cidade que desce do alto, é uma comunidade. Queridos, comunidade é isso, né? É troca. Alguém pega umas cartas de Pokémon, aí encontra alguém que tem umas cartas de Pokémon, fala: nossa, eu estou precisando dessa que você tem. Ah, eu também estou precisando, tenho repetir, toma, troca. Aí aparece um terceiro, um quarto, um quinto. Vamos fazer um site na internet? Vamos fazer um grupo de Telegram para trocar carta de Pokémon? Virou uma comunidade. Comunidade é um lugar de troca daquele que tem defasagem e tem demanda. Lugar de comércio é Babilônia. Vamos buscar a Deus esse ano em 2025, para que Ele nos abençoe. Vamos orar bastante, para que Ele faça o que nós queremos que Ele faça. Nós já temos tudo. Nós já temos, os filhos já são herdeiros de toda a herança. Tudo que Deus oferece, Ele é. Quando Ele oferece água viva para aquela mulher no poço, é porque Ele é a água viva. Logo ali na frente, na festa, Ele se levanta no caixote e fala: ei, 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 eu sou a água viva. Quem beber de mim, do seu interior fluirá rios de água viva. Tudo que Deus oferece, Ele é. Nós não o adoramos porque Ele vai fazer, nós o adoramos porque Ele já é. Vamos entregar os nossos dízimos para que haja provisão na nossa casa. Não faça nada pelo que Ele pode fazer, faça porque Ele é. Ele é a provisão. Por isso Ele vai se apresentar ao povo dizendo: eu sou Jeová Jireh, eu sou a provisão. Vamos orar e buscar a Deus para que Ele faça a alegria. Ele já é a alegria, Ele já é a paz. Os filhos já são herdeiros de tudo o que Ele é. O que se precisa ser feito é uma escolha: sair de Babilônia e morar em Jerusalém. Há uma proclamação aqui essa manhã: essa casa vai viver Jerusalém e não Babilônia. Em Babilônia tem imperador, o imperador é o diabo. Os homens não são imperadores, eles são cooperadores. Assim como em Jerusalém, quem manda é Deus, é o Pai. É o pai da família, é quem manda, é Deus. Os pastores e líderes não são pais. Embora nós prezamos e pregamos por um ambiente de paternidade, mas nós não somos pais.
Nós somos cooperadores do Pai. Você pode entender isso? Eu queria convocar você, meu irmão, minha irmã que está aqui hoje. Nós que estamos nesse ambiente espiritual, nesse culto espiritual, nós realizarmos uma proclamação nesse lugar. Sabe, eu não sei se você viu, mas tem uma cantora americana que ela viralizou, ela está ficando famosa, não porque a música dela é muito boa, não porque a música dela é linda, não porque a música dela é muito bem produzida, as letras... Não, ela viralizou e ela está ficando famosa porque em todos os shows dela acontecem fenômenos sobrenaturais. E um deles há uma onda onde as pessoas caem de repente. Quem lembra do Benerim? Quem é das antigas vai lembrar, né? As pessoas caem no poder de Deus, né? O demônio faz a mesma coisa. As pessoas caem também no poder, não sei do que, mas elas caem no show. Até o inferno já entendeu. Até o inferno já está se mobilizando por aquele que está chegando, por aquele que está vindo. Até o inferno já deixou para trás as coisas de menino e agora estão lidando com o sobrenatural. E qual igreja você quer para 2025? Uma igreja que você vem para ouvir falar sobre bênçãos, uma igreja onde você vai ouvir promessas vazias, de soluções impensáveis? Ou nós estamos seguindo a nuvem, seguindo cada passo, seguindo o amado, seguindo o noivo? Quem já casou aqui, levanta a mão bem alto. Queridos, sabe quando você marca o noivado? Quanto tempo foi de noivado o seu? 1 ano. Você marca a data, ficou noivo. Estamos noivos, agora vamos casar. Que alegria, que dia. Daqui 2 anos, daqui 1 ano, vai ser em dezembro. A data está marcada. E quando vai aproximando, quando vai chegando perto da data, o que acontece? Frio na barriga, noite sem dormir, ansiedade, como vai ser, os preparativos, está chegando o dia, algo está se mexendo dentro de mim, porque vem o dia do casamento. No mundo espiritual, com os espirituais tem sido assim, alguma coisa vai se agitando dentro da gente, porque perto está o Senhor, perto está o Senhor. Qual é a igreja que está se preparando para o noivo? A igreja dormindo, desapercebida, preocupada com o boleto, preocupada com o amanhã, preocupada com o quê? Ou a igreja celestial, Jerusalém, preparada por Deus, adornada por Deus? Queridos, é nesse ambiente que nós queremos estar, é nesse ambiente que nós queremos fundar a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. O que é que nós estamos construindo para os nossos filhos? Então, por um legado, nós somos cooperadores de uma construção espiritual, pedras vivas em uma edificação. Nós aqui estamos assumindo a responsabilidade pela igreja do futuro. Nada se constrói rápido, a não ser uma casa na areia. Nosso coração queima por um lugar celestial, do reino de Deus, do sobrenatural, uma noiva. Tudo que nós estamos nos tornando e por consequência iremos produzir tem uma só resposta: um legado, algo eterno, algo que vai falar à próxima geração, algo que vai falar para a minha eternidade, algo que vai produzir para o além do além, para o depois do amanhã. Se esse é o seu desejo, eu te convido a ficar de pé no seu lugar. Feche seus olhos onde você está. Hoje é uma manhã de resposta nesse lugar. Se perceba como num ambiente espiritual e se comporte como alguém que está num ambiente espiritual. Essa manhã é uma manhã de resposta para a nossa vida.
Há um chamado de Deus suave, doce, para sair do lugar da escravidão e vir para o lugar da família. Há um convite doce, suave do Espírito Santo. Sabe, lembra do profeta, terremoto, fogo, vento. Mas numa brisa suave o Senhor fala. Numa manhã suave, numa manhã comum, numa manhã ordinária, uma manhã natural, onde nós preparamos as cadeiras, onde nós preparamos o teclado, onde nós preparamos a nossa vida para estar aqui. É nessa brisa que o Senhor está falando. Há uma resposta para esse dia, há uma resposta para hoje. Nós queremos colocar a nossa casa por um legado. Eu vou colocar a minha casa por um legado. Você vai colocar a sua também? É o seu desejo? É o seu desejo colocar a sua vida à disposição de Deus? Mensagem de Natal para fechar o ano. Terra de Naftali, terra de Zebulon, terra além do mar dos gentios, um povo que já jazia, estava morto em trevas, viu grande luz. Hoje, a grande luz quer brilhar para você. Hoje, foram 2 semaninhas de recesso, né? Hoje o Senhor está bradando sobre nós: chega de Papai Noel, chega de luzinha de Natal, que tal olhar para o sol da justiça? Que tal olhar? Será que essa luz te atrai? Essa luz brilha aos seus olhos? Por um legado, nós queremos colocar uma proclamação nessa casa. Há uma pedra de fundação hoje no mundo espiritual sendo colocada aqui nesse lugar. Há uma pedra de fundação sendo colocada, há uma decisão sendo colocada nesse lugar. Esse ano de 2025 é um ano que você vai romper para o sobrenatural. Esse ano é o ano que eu vou romper para o sobrenatural. Esse é o ano que eu vou viver Jerusalém. Esse é o ano que eu vou viver o sobrenatural de Deus. Esse é um ano que, na visão de Deus, Ele vai me convidar a tirar o pé do barco e colocar sobre as águas. Esse ano eu declaro sobre a sua vida que é um ano onde você vai dar um passo para Ele colocar o chão.